The Beginning After the End. Volume 5. Capítulo 121. O Último Mentor. Você não olhou para o feitiço atrás de você, meu querido. Miri repreendeu. A interpretação adequada da flutuação da mana começa com a detecção de feitiços logo quando afetam o reino físico. Em seguida, você utiliza o Realm Art para determinar com precisão qual será a forma. Mesmo se o seu oponente optar por vocalizar seu feitiço, o que eles estão imaginando é o que realmente afetará o tamanho, a forma e a duração do feitiço. Até então, alguns magos podem usar uma projeção vocal como uma simulação para enganar o oponente. Eu era capaz de entender os conselhos dela, mas estava ficando mais difícil me manter consciente, pois perdi muito sangue da ferida aberta que foi feita na minha clavícula. A Azura continuou analisando o erro que cometi que me levou a ter essa ferida, o tempo todo me curando usando a Aether. Não foi a primeira vez que algo assim aconteceu, ou mesmo a 7ª vez, desde que comecei o treinamento. Através das inúmeras vezes em que falhei em analisar adequadamente o fluxo de mana antes que ele se materializasse em um feitiço, notei que sua cura através do uso do Aether era fundamentalmente diferente do feitiço de cura de minha mãe. Os limites que minha mãe, junto com qualquer outro mago de cura, tinham, eram inexistentes para Miri. Ela foi capaz de livrar doenças, fechar buracos, até crescer membros que faltavam, o que havia implorado a pergunta, por que Miri simplesmente não cortou minhas pernas e criou novas? Pelo que Miri me explicou, parecia que usar a Aether depois de um certo limiar havia custos. Isso não acontece em todos os feitiços que ela faz, ou mesmo a maioria. No entanto, o uso do Aether para crescer um membro totalmente novo significava que ela tinha que extrair o Aether que estava sustentando a vida de algo, ou de alguém, de outra pessoa. Eu sei o que você está pensando quando se depara com os feitiços, criança. A voz da Azura me assustou. Não se apresse e tente combater o feitiço antes que ele se manifeste. Levei décadas para aprender, e isso foi considerado rápido entre nós, dragões. Agora, devemos parar por essa noite. Olhando para o céu, uma fina camada de laranja no horizonte era tudo o que restava do sol enquanto a noite continuava a dominar. Parece bom. Sorri, seguindo para trás em sua pequena cabana. Era surpreendente como as semanas haviam passado despercebidas graças ao treinamento e à companhia da Azura. Porém, havia uma coisa que se tornará evidente ao longo das últimas semanas treinando com Miri, o dócil e moderado temperamento que a Azura aparentemente fingiu enquanto estava cuidando de mim era tudo mentira. Ela fez uma companhia agradável durante qualquer outra ocasião, mas nos campos de treinamento, sua verdadeira personalidade ficou exposta, revelando uma entidade demoníaca que fez até o treinamento de Cordry parecer uma sessão de treinamento para filhotes. Pior de tudo, por causa de sua experiência em curar através do Aether, ela não se segurava. Ela tinha um ditado que repetira em inúmeras ocasiões que ainda me assombravam em meus sonhos. O melhor remédio para uma lesão é impedir que isso aconteça em primeiro lugar. Então, se você não quer que eu te machuque, evite. Ela dizia isso com o mesmo sorriso malicioso antes de me acertar com uma variedade colorida de feitiços que fui forçado a ler e esquivar usando Realm Art. Não era apenas treinamento prático, no entanto. Ela me ensinou o que procurar quando um feitiço estava prestes a se manifestar. Dependendo do tipo de feitiço que se formaria, as partículas de mana começariam a flutuar de maneira diferente, por isso era crucial saber exatamente o que você estava vendo na breve janela. Desnecessário dizer que era como aprender um novo idioma, exceto que sua vida dependia disso. Foi frustrante a princípio, até o ponto em que eu perguntei se era possível para Vinson me deixar usar o Aether Orb para economizar tempo, mas ela foi contra isso. Algo a ver com o Aether Orb não me permitir ter uma ideia precisa de como a mana funcionava no mundo físico. No entanto, para a surpresa de Miri, fui capaz de dar trancos e barrancos em relação ao que chamei de interpretação de mana. De acordo com Miri,
O que ela levou meio ano me levou um pouco mais de um tímido mês. Eu não estava nem perto de usá-lo em uma batalha real, mas os fundamentos estavam lá. Era como ler um livro, eu tinha as palavras escritas, mas ser capaz de ler rapidamente levaria meses, talvez anos. Nas últimas 6 semanas, todas as manhãs começavam com a análise de mana quando Miri lançava feitiços diferentes de elementos variados no ar, e às vezes, diretamente em mim. O uso contínuo de Reuniart enquanto treinava dessa maneira, me permitiu aumentar um pouco a duração dessa capacidade, mas não por muito. À tarde, eu falava sobre os erros que cometi e as nuances que devia observar para obter uma melhor previsão de como os feitiços podiam se formar. Miri foi meticulosa em suas explicações sobre o porquê da mana se comportar dessa maneira, o que ajudou no progresso do meu treinamento. Depois disso, eu treinava sozinho, passando pelas diferentes formas que Cordri havia incutido em mim enquanto eu brilhava nas sombras. À noite, antes de ir dormir, eu sempre me certificara de treinar meu núcleo de mana, mas depois do último grande avanço que fiz, não houve nenhuma mudança drástica no meu núcleo. Assim que nós dois terminamos de comer uma simples carne cozida no jantar, uma batida clara soou da porta de madeira. Entre! Miri gritou enquanto tomava um gole cuidadoso de sua caneca. Desculpe minha intrusão. A voz familiar respondeu quando ele abriu a porta. Era Vinson. Eu não poderia dizer que estava feliz em vê-lo, apesar de não ter tido contato com o Azura por meses. O Azura, sempre tão equilibrado com seus cabelos loiros platinados, cortado curto e caído, inesperadamente se ajoelhou, obviamente prestando respeito a Miri. Eu tinha imaginado que Miri tinha um certo nível de influência dentro do clã Indrat com base em seus poderes e no fato de que ela era capaz de me manter aqui, apesar do treinamento que eu deveria estar fazendo com Vinson. No entanto, para ele mostrar tanto respeito pela Azura idosa, me enviou algumas perguntas em minha mente. Peço desculpas por ter vindo sem aviso prévio, mas Lord Indrat já providenciou o próximo instrutor de Arthur e ele está esperando com impaciência pelo aluno dele. O olhar de Vinson baixou enquanto ele falava. Muito bem, eu desejo continuar acompanhando a criança, então não haveria problema se eu aparecesse de vez em quando, certo? A pergunta de Miri veio mais como uma declaração irrefutável do que uma pergunta, pelo seu tom. Claro que não. Agora, precisamos seguir em frente. O olhar de Vinson voltou-se para mim, indicando para eu me arrumar. Então, se você nos der licença. Você deve ir, Arthur. Lembre-se de continuar seu treinamento com o Reuniart. Miri passou os dedos pelo meu cabelo que havia crescido o suficiente para ser considerado uma crina. Claro. Vou dominá-lo até a próxima vez que nos vermos. Provoquei, expondo um sorriso infantil. Depois de sairmos da cabana, abrimos caminho por um denso aglomerado de árvores que cercava a cabana de Miri. Enquanto caminhava, não pude deixar de notar o olhar de Vinson enquanto ele me olhava com curiosidade. Algo está errado. Eu perguntei, passando por cima de uma raiz exposta. Para a Lady Miri não apenas curar você, mas também treiná-lo. A voz dele sumiu quando ele balançou a cabeça. Sua sorte continua a me surpreender. Eu me escondi sob um galho particularmente baixo. Quem exatamente é Miri, afinal? Lady Miri. Vinson enfatizou. E eu não estou em posição de lhe dizer se ela não contou sobre si mesma. Sabe, quando eu te conheci, achei que você estava mais bonito. Agora, nem tanto. Eu ri, enquanto continuávamos mais fundo na floresta. Cuidado com sua língua, humano. Mesmo se eu fosse o mais baixo do ranking de Azura, ainda seria mais forte do que qualquer um de vocês, raças menores indicatem. Vinson retrucou. Foi mal. Eu acho que me irritei. Eu levantei meu braço em concessão. Exasperado, Vinson apenas balançou a cabeça em silêncio.
Logo chegamos ao portão de teletransporte que Vinson havia montado, brilhando enquanto refletia o destino para o qual estava definido. Lembre-me novamente por que você colocou o portão tão longe da cabana. Perguntei, aproximando-me do portão. O campo de proteção de Lady Miri termina aqui. Disse ele simplesmente enquanto mergulhava o pé direito no círculo brilhante. Agora venha. Seu instrutor não é de esperar. Quando o corpo de Vinson desapareceu através do portão, eu o segui imediatamente depois. Ao longo dos anos, eu me acostumei com a sensação vertiginosa de viajar por esse método. Quando saí do círculo de teletransporte para o chão coberto de areia, não pude deixar de olhar com admiração a paisagem muito diferente de onde tínhamos vindo. Estávamos no fundo do que parecia ser uma enorme cratera com imponentes paredes, esculpidas pela natureza, elevando-se sobre nossos lados. Parecia que a água já encheu esse buraco gigante em algum ponto no tempo, mas os únicos vestígios que restavam agora eram as fissuras prateadas em forma de fita que estavam alinhadas nas paredes em diferentes alturas. A vida das plantas, a vida em geral, parecia inexistente quando o ar áspero e árido cortou meu rosto. O piso irregular que se estendia por acres parecia estar se movendo constantemente, enquanto o vento soprava e espalhava detritos em nenhum ritmo ou padrão específico. Então, minha próxima sessão de treinamento será aqui. Confirmei, minha voz tremendo com o pensamento de passar semanas ou até meses aqui. Por causa do constante teletransporte entre diferentes campos de treinamento, eu não conseguia entender claramente o continente de Efeltus. Se eu tivesse vindo aqui em melhores circunstâncias, eu gostaria de explorar a terra dos Azuras. Você passou o último semestre treinando principalmente em combate corpo a corpo. Simplificando, você aprimorou habilidades diferentes em aspectos-chave necessários para lutar em uma guerra. Agora, você começará a encaixar tudo em um estilo coeso que utiliza sua magia elementar e suas habilidades corpo a corpo de combate. Como o Azur explicou, ele parecia estar procurando algo enquanto seus olhos examinavam à distância. E esse instrutor vai me ajudar a fazer isso. Eu pesquisei ao nosso redor também. Ah, ele está aqui. Anunciou Vinson, ignorando minha pergunta. Então é ele? Ele é o filhote que deveria ser o herói, levando de Katen a vitória contra os exércitos criados por Vritra e seus pequenos nojentos Lessurans. Uma voz grave reverberou claramente do topo do desfiladeiro. A figura do tamanho de um inseto em pé no topo da borda da cratera, sombreada pelo sol que brilhava em suas costas, saltou, ficando maior quando ele desceu como um meteoro em nossa direção. Ao pousar, uma explosão de areia e detritos fez Vinson e eu nos protegermos. Enquanto esperávamos a nuvem de poeira se dissipar, uma mão grande disparou de dentro da nuvem e me levantou do chão. Mesmo enquanto eu lutava com Mana, o aperto da mão gigante em volta da minha cintura se recusava a ceder. Quando fui puxado para a nuvem de detritos, uma voz firme e profunda ressoou, me sacudindo até o fundo. Olá, filhote. À medida que a nuvem se dissipava, consegui distinguir a fonte da voz e a fonte da qual tentava me libertar irremediavelmente.